Eu queria trazer para vocês uma história bem interessante de um livro que eu comecei a ler, que foi presente inclusive do André aqui, cujo título é Imagem e Semelhança de Deus, do Philip Yancey, com o Dr. Paul Brand. E esse Dr. Paul Brand conta uma história bem interessante, que é sobre um curso que ele estava dando em um hospital de, provavelmente, medicina, porque ele é médico, né? Provavelmente ele estava acompanhando ali aqueles médicos iniciantes, e ele percebe que um dos alunos, né, ao tocar a paciente que estava com uma inflamação no abdômen, e percebendo que ela estava ansiosa, esse médico olha para ela com uma cara, uma afeição, não é, de paz, de consolar ali, no sentido de consolar aquela pessoa e trazer segurança para ela. Aí ele fala que quando ele percebe aquele gesto no rosto daquele aluno, né, de tranquilização, ele pensa: eu conheço essa feição. E ele se lembra que o professor dele, quando ele era aluno, olhava daquele mesmo jeito. Ele fala: mas caramba, eu estou num lugar tão distante, né? E aí ele faz uma exclamação, e os alunos, né, olham para ele achando que tivessem, provavelmente, ou poderiam ter cometido algum erro. E ele fala: não, é que você fez um gesto, né? Você olhou para ela de um jeito, de uma forma que é idêntica do meu professor, que você nunca ouviu falar e nem conheceu. Aí os alunos ficam assim, ele conta, meio sem graça. Eles falam: mas professor, esse gesto é seu. E aí a ficha dele cai, que ele estava ensinando não só medicina, mas também os gestos de afeição, de carinho, de tranquilidade que lhe foram passados sem perceber. O livro é sobre a imagem e semelhança de Deus, e ele trabalha justamente esses fatores, essas características de Deus que se revelam em nós. Mas isso fica confuso quando, né, eu penso, nós começamos a transmitir não algo de Deus, não algo da cruz de Cristo, mas algo puro e simplesmente terrestre, humano, corrompido. E é justamente sobre este tema que Paulo vai começar a sua carta aqui, para mostrar aos crentes de Colossos que eles viviam algo diferente, e a busca era sobre algo excelente, eterno, e não mera e exclusivamente carnal. Porque muitas vezes, né, nós tentamos combater ódio com ódio, ira com ira, carne com carne. Isso não funciona. Vamos ler então. Versículo 16 diz assim: assim ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto, inutilmente arrogante em seu conhecimento carnal, e não retendo a cabeça, com a qual todo o corpo, suprido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus, visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo, porque vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesses no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseies. Todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas dos homens. Na verdade, estes mandamentos têm aparência de sabedoria em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne. Como nós vimos, né, desde o início da série,
o problema na igreja em Colossos, ele é complexo, porque a gente não consegue diagnosticar com muita certeza a origem do problema. Tem sim, de fato, uma heresia chamada heresia de Colossos, mas nós não sabemos dizer com certeza quem eram os causadores do problema, quem eram os falsos mestres, quem eram aqueles que estavam trazendo essa corrupção de um evangelho pregado originalmente por Epáfras, a igreja, o plantador e organizador dessa igreja. Então, nós vimos, por exemplo, semana passada, que Paulo vai dizer que a lei, a letra que acusava os crentes de Colossenses, já havia sido rasgada, não é isso? A expressão que ele usa aqui no versículo 13 e 14, a letra foi rasgada, a dívida foi paga, não tem mais dívida, ela foi pregada na cruz, cravada na cruz, e em Cristo tudo foi resolvido. Não havia mais o que poderia acusar ou condenar esses homens, porque eles haviam sido salvos pelo preço pago por Jesus naquela cruz. E agora ele continua o seu raciocínio, né, dizendo que esses poderes que antes acusavam, né, os homens, foram ridicularizados, né, versículo 15, envergonhados publicamente. E no 16, que é a nossa porção, ele vai dizer: por isso, não deixe que ninguém seja juiz sobre vocês. Então a expressão inicial aqui é bem interessante, porque não deixar que ninguém seja juiz, justamente porque tudo aquilo que poderia acusá-los já havia sido resolvido na cruz, como foi resolvido semana passada no versículo 14, porção anterior. Não tem mais que condene vocês, a dívida foi paga, foi rasgado o contrato, a letra que vos acusava. Na cruz isso foi resolvido, na cruz isso foi ridicularizado. Os homens, os poderes, né, tanto principados quanto potestades, quanto príncipes entre os homens, eles foram expostos ao ridículo, justamente por causa da ressurreição de Cristo, por ter ele resolvido o problema. Como então vocês agora permitem, é o texto aqui, que homens venham trazer este fardo sobre vocês? Então ele vai falar que tipo de fardo é esse, julgar sobre o que, né? O texto diz, versículo 16, pelo comer ou pelo beber. Vamos por pontos aqui, né? O que significa? Provavelmente, né, esses homens que estavam impondo este fardo sobre os crentes colossenses, esses falsos mestres, eles eram um tipo com uma influência muito grande ao legalismo judaico, porque impor um fardo sobre comer e beber provavelmente tem origem naquela dieta judaica conhecida, que era na verdade muito bem guardada por conta da contaminação. O judeu achava que se comesse algumas coisas, ele seria contaminado, ficaria impuro, não é? E há textos, né, do período em que Paulo escreveu, que narra uma comunidade judaica muito grande na cidade dos Colossos. Então provavelmente nós estamos falando aqui de um tipo de judaísmo alternativo, secularizado, né, com influência pagã, com influência grega, que misturava alguns elementos aqui, mas a dieta judaica, esse rigor na alimentação, como por exemplo não poder beber bebida alcoólica, não poder comer carne, como é tratado por Paulo em outros textos, como de Coríntios, por exemplo, estava acontecendo aqui na igreja. Esses homens provavelmente diziam: não, esse tipo de coisa você não pode comer, senão você está impuro, senão você está contaminado, e é bom que não toque, para que os elementos espirituais, os seres que transitam, que habitam, né, entre nós e Deus, não se enfureçam, não causem problemas. Isso vai ser trazido na carta, na continuação. Mas havia esse rigor alimentício, alimentar. Havia também a guarda de festas judaicas. Perceba que ele diz: pelo comer ou pelo beber, né? Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festas. Essas festas aqui, a referência de Paulo são as festas judaicas mesmo. Então, haviam festas que não eram simplesmente
uma reunião, né, e algum tipo de tradição ali, mas eram festas que era necessário você caminhar dias, né, que até chegar em Jerusalém, por exemplo, né, era para fazer mesmo este processo de caminhar, porque ali representava muita coisa, como por exemplo a saída do Egito, a libertação. Cada festa tinha um cerimonial, tinha um significado. Então provavelmente aqui havia a imposição da dieta, não pode comer esse tipo de coisa, isso é pecado, isso contamina, tem que guardar algumas festas. E ele fala aqui, por exemplo, festas ou de lua nova, que também é um princípio judaico, por exemplo, o primeiro dia do mês chamado de lua nova, tem algumas obrigações cerimoniais, de purificação também. E ele fala também de sábado, que era, óbvio, sabemos, uma guarda exclusivamente judaica. Então, a influência de um judaísmo aqui é muito clara no texto, embora tenha alguns elementos místicos, né, no conteúdo dos problemas que Paulo vem trazendo aqui. Mas qual é então o argumento de Paulo? Vocês não podem deixar isso acontecer. Que ninguém seja juiz sobre essas coisas. Imponham um fardo sobre vocês. E aí o argumento de Paulo ele já deu na verdade, né, que isso tudo foi cravado na cruz, mas ele diz no 17, os quais, tanto comer, ou não comer, não beber, ou festas, ou lua nova, ou sábado, guarda de sábado, eram sombras das coisas que haviam de vir. Essa expressão, sombras das coisas que haveriam de vir, está em Hebreus também. E aqui é muito interessante porque Paulo usa algumas palavras bem específicas, como por exemplo, sombras. A palavra no grego é esquiar. Não é uma sombra literalmente de uma pessoa que está fazendo sombra, mas é um conceito, é uma ideia, mas não é a coisa. Não é a coisa em si, é a ideia da coisa. Como por exemplo, a realidade é Cristo, ele vai dizer. Essas coisas são esquiar, ou não é esquiar na neve não, hein gente? Esquiar tem outro sentido aqui. Mas elas são sombras das coisas que haviam de vir. Pois a realidade, e a realidade aqui é muito interessante, que a palavra que ele usa no grego é soma, que também tem o significado de corpo. Soma pode ser corpo físico, pode ser o corpo de Cristo, ou pode ser a substância, a coisa em si. Então Paulo está dizendo, essas coisas eram só a ideia de algo que viria, que algo que de fato aconteceria, a coisa em si, Cristo. E é algo que a gente sabe que Paulo está falando, que todas essas festas, todos esses ritos judaicos apontavam para uma resolução na cruz, com o Messias de Deus morto e ali ressuscitado dentre os mortos, salvando todos os homens. Todo o Antigo Testamento aponta para isso. Todo o Antigo Testamento ele é estrategicamente organizado em seus cerimoniais, em suas guardas, nas leis, para justamente culminarem na pessoa de Jesus. É isso que Paulo está falando. Vocês estão vivendo o passado. Mas o hilário disso é que vocês nem faziam parte daquilo. Ele diz isso anteriormente, no capítulo anterior. Vocês estavam fora dessa aliança. Isso era para os judeus. Jesus veio e resolveu. Vocês são livres agora. Por que vocês estão deixando então esses homens, né, atarem este tipo de fato sobre vocês de novo? Porque é isso que aconteceu no Antigo Testamento, que são as citações aqui das guardas e tal, já passou. Vocês conhecem a realidade que é Cristo. E aí eu fico pensando, ok, entendemos o problema, né? Eles estavam ali sendo oprimidos, né? Colocados em uma situação de que a espiritualidade era algo que era alcançado com o rigor, né, desse tipo de esforço físico, porque tudo aqui é muito físico. Mas a pergunta que a gente faz é por que eles deixavam? Por que as pessoas se submetem? Se submetiam aqui, hoje ainda. Conhecemos grupos que guardam sábados, que guardam cerimoniais, que insistem que a salvação só acontece se você se submeter a esse ou aquele tipo de doutrina humana, não é isso? Carnal, que insistem que a salvação é por uma espécie de amortecimento da carne, não é? Você tem que, né, subir a escada de joelho, você tem que se esforçar, você tem que... É uma coisa bem física mesmo, bem soma do corpo, né, como Paulo fala. No entanto,
Não tem mais, porque vocês foram libertos. Agora, o problema é que tipo de coisa está por trás que motiva as pessoas a viverem dessa forma. E eu acho que é justamente o fato de que as pessoas que se submetem a isso, por algum motivo, não entendem que o sacrifício de Cristo é suficiente para nos salvar. E quando ele não é suficiente, a gente precisa de alguma coisa a mais. Não pode ser só isso. Não pode ser tão fácil assim a salvação. Mas é só se arrepender dos pecados. É só isso. Não pode, tem que ter algo mais. E isso na verdade é uma desconfiança de que a obra realizada por Cristo naquela cruz não foi suficiente para nos salvar, não foi suficiente para nos regenerar. Isso é uma desconfiança humana mesmo. E Paulo está tentando trazer esses crentes para a realidade. Esqueçam isso, gente. A salvação foi um ato única e exclusivamente da parte de Deus, pela graça. Ele quis salvar os homens, ele quis enviar seu filho morre voluntariamente, mesmo sendo Deus, e depois disso vocês não estão sendo julgados por homem nenhum mais, por homem nenhum. E aí eu penso que entrar nesse tipo de universo, que de certa forma tem uma participação nossa na salvação, sabe? Que eu acho que às vezes, isso muitas vezes está escondido lá, a gente participa. Você pode não guardar sábado, você pode não fazer nenhuma dieta aqui, mas pode ser que exista da nossa parte, quem sabe, um esforço para melhorar a coisa. Eu sou bem insistente nesse tipo de comportamento. Não, se eu ler a Bíblia, isso aqui é que para mim é o grande X da questão. Eu tenho que ler, eu tenho que fazer. Esse eu tenho, quando é entendido de você ter que fazer porque é bom para você, ok, positivo operante. Eu vou fazer porque isso é bom, eu vou ler porque isso, eu vou orar porque isso, né? Eu tenho que fazer isso porque isso me traz crescimento, ok. Mas quando eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, Deus fica com raiva, Deus se enfurece, Deus fica áspero comigo. É disso que Paulo está combatendo aqui, é disso que Paulo está falando aqui. Não deixe isso acontecer, porque se você não ler, não orar e entrar numa vida espiritual extremamente displicente com Deus, ele continua te amando do mesmo jeito. Cristo morreu na cruz por você do mesmo jeito. É óbvio que ele espera de você uma aproximação, um relacionamento, que é sobre isso aqui. E o relacionamento não pode ser feito por obrigações, não é sobre obrigações. Ao mesmo tempo, o texto também não é sobre, peraí, então se tudo for resolvido, ninguém pode me julgar pelo beber ou pelo comer, então eu vou tomar minha cervejinha, não interessa, porque eu sou livre para isso. Eu vou tomar minha cachaçinha, né, quem gosta, eu sou livre, que ninguém me julgue. E aí você fica lá publicamente e o cara que você sabe que se escandaliza, né, vai olhar se é problema dele. Esse tipo de coisa é o mesmo que Paulo também está tentando combater. O que Paulo está falando é, essas coisas foram resolvidas, não é mais sobre isso, não é mais sobre poder ou não poder, guardar ou não guardar, isso já acabou, é sobre Cristo, é sobre a salvação de todos os homens, é para isso que a gente ora, é justamente para algo mais elevado, mais excelente, que já foi de certa forma perfeito, de certa forma não, foi de todas as formas perfeito em resolver o problema do pecado do homem. Entende? Os dois extremos, é o que guarda, o legalista que precisa fazer, e o outro que é liberal. Não é até isso aí, o problema é seu, não, nem nenhum nem outro. É a excelência da cruz. Foi resolvido, gente. Então que ninguém julgue vocês, que isso não seja um motivo para queda de braço, que vocês olhem justamente para aquilo que foi feito na cruz, que é excelente, os poderes expostos, a letra da lei que vos acusava rasgada, e agora vocês fazem parte de algo tão maravilhoso. Segunda expressão que Paulo usa aqui, você vai perceber que são dois imperativos: ninguém vos julgue, né? E o 18, ninguém, na minha versão está assim, ninguém seja árbitro contra vós. Como eu sempre falo, provavelmente tem outras versões, e quando isso acontece é porque a palavra no grego ela não tem correlato em português, e aí tem as versões, elas na verdade são uma tentativa de aproximar
o texto do sentido original. Mas a palavra aqui é uma palavra só, ninguém vos catabrabeu, olha que palavra feia, em grego é isso. O que ela significa? O sentido é como se alguém em uma disputa, né, física, por exemplo, uma competição, fosse um árbitro que sempre lhe penalizasse, está havendo uma perseguição, você nunca consegue avançar. Poderia ser traduzido assim, não deixe que ninguém vos impeça, poderia ser também, mas a ideia do árbitro aqui é justamente a ideia do catabrabeu, né? É uma disputa esportiva e aquele cara tá, você já viu em jogo de futebol, acontece isso, né? O juiz que começa a perseguir um time, aí quando empata ele diz que estava impedido, pô, mas não estava, o cara está perseguindo, não deixa o negócio andar, né? A ideia é essa. Esses falsos mestres, eles estavam colocando fardo sobre eles, pesando sobre eles a guarda desses ritos tradicionais judaicos aqui, e eles também estavam impedindo eles, né, acusando todo o tempo de crescerem. É o que Paulo vai dizer, perceba a sutileza do texto. Ninguém seja catabrabeu, né, este árbitro que está sempre contra vós, perceba que é árbitro contra vós, né? Ele diz, aqui prestem atenção, fingindo humildade. O que isso significa? Pode ser que fosse uma falsa piedade, né? É aquele que diz assim, se eu fosse você, eu não ia por essa via, porque isso vai lhe trazer problemas, sabe? Está sempre impedido, pode ser, mas é mais provável que a falsa humildade fosse por conta do jejum, como se esses mestres judaicos, eles tivessem todo o tempo impedindo o crescimento deles, colocando barreiras, né? Colocando dificuldades, como por exemplo, um jejum pesado. Por isso que é falsa humildade. Aqui a expressão no grego aqui, ela vem justamente oriunda desse tipo de jejum, bem, né? Por exemplo, vocês devem ter escutado falar da comunidade de Qumran, né? de onde na verdade saíram, né, os textos que hoje se estudam, que esclareceu muita coisa dentro da crítica textual do Antigo Testamento, principalmente, que era uma comunidade em Israel que vivia nas montanhas, conhecida como os essênios, mas era um grupo de essênios muito radical. Esses caras eram tão radicais que, se você fizesse parte da comunidade, que era casta, né, essa de Qumran, eles não se casavam. Haviam outros tipos de essênios que se casavam, esses não. Você vacilasse na maneira de ver, nas regras da comunidade, você era submetido a um jejum, em que em alguns casos as pessoas morriam por inanição. Pensa na coisa radical que era, dependendo da gravidade do desvio, da falha, o cara era lá isolado e não podia comer, e morria. Isso é dentro de Israel, gente. Que a gente fica pensando que o grupo radical eram os fariseus, não se engane, os fariseus eram os liberais. Você tem ali os fariseus, que eram os caras que, né, populares, da teologia mais popular, os saduceus, que eram os acusadores dos fariseus, que diziam que os fariseus eram os caras que interpretavam as escrituras, né, do Antigo Testamento para facilitar as coisas, porque esses também eram muito radicais, como por exemplo, quando Jesus diz, e se cair um animal num buraco no dia de sábado, né, você não vai tirá-lo do buraco, né, porque ele cura no dia de sábado. Ele está falando isso porque os saduceus diziam que não era para tirar, eram radicais, mas Qumran era muito mais radical, eles acusavam todo mundo, e é provável que tenha esse elemento. Não estou dizendo que os que estão aqui são judeus de Qumran, mas que tem esse elemento desse radicalismo no que tange a questão alimentar aqui. Então perceba, ninguém vos impeça com essa falsa humildade, dizer que não tem que comer isso, não tem que comer aquilo, tem que viver uma vida ascética, uma coisa, entende isso? De mortificação da carne. Isso é um impedimento, porque se tu não comer, cara, o que vai acontecer, né? Você vai ficar incapaz, é um impedimento mesmo. Ele diz mais, né? É a falsa humildade ou culto aos anjos. Aqui é complexo, mas a gente entende, né, que a ideia de culto aos anjos não é que eles cultuassem aos anjos, né, ou algum tipo de coisa assim,
mas que eles eram muito interessados nessa angeologia, que também é comum dentro de algumas comunidades dentro de Israel, a própria Qumran mesmo, né? Eles tinham muitas e muitas literaturas sobre anjos, e eles ficavam buscando a proteção dos anjos, era bem isso. E pode ser que esses caras aqui fizessem uma espécie de rito assim, através do jejum, que você, né, consegue de alguma forma entrar nesse universo dos anjos, e ele vai dizer, baseando-se em coisas que tenha visto, visões, a ideia aqui no texto original, essas visões, né, por conta do jejum muito forçado, da busca pelo conhecimento dos anjos, diziam os mestres, lhe dá acesso a algumas visões, né, e você é elevado espiritualmente, e aí sim você conhece plenamente o que é Deus, o que está no mundo. Entende essa parada? É místico, mas é radical. E aí Paulo vai dizer assim, visões, né, tenha visto inutilmente, e que é arrogante em seu conhecimento. Esse tipo de conduta produzia um conhecimento, mas que era pura arrogância. E ele fala, e não retendo a cabeça, com o qual todo o corpo, suprido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai se desenvolvendo segundo o crescimento concebido por Deus. Então, estes homens, nesse tipo de conduta, impediam o crescimento da igreja, cujo crescimento só pode ser alcançado através de Cristo, que é o cabeça, a ideia aqui. Mas eles estão fora. Esse tipo de imposição está tirando a igreja do foco, que é Jesus, que é a obra da cruz, que é a graça, que é a salvação, que é isso justamente que produz crescimento. Não é um jejum intermitente, né, espiritual. Entenda que uma vez eu conheci um cara que falou assim, não, eu faço jejum. Porque normalmente quem faz esse tipo de coisa, né, essas práticas, eles gostam muito de contar vantagens sobre isso, né? Porque senão nem faz sentido fazer, já que ninguém vai saber, né? A gente precisa contar. Mas o dele era interessante, porque ele fazia jejum de chocolate. Então, eu fiz um jejum de chocolate. E eu falei para ele, eu fiz um de cebola, porque eu nem gosto mesmo, então é bem fácil para mim fazer, né? Para eu fazer. Vou fazer um jejum de chocolate, assim, pô. Mas qual o significado? Não, porque eu falei para Deus, eu prometi, eu não vou comer chocolate durante 70 semanas. Eu falei, cara, isso é estúpido, até é infantil, né? Mas por que faz? Porque ele precisa dizer para você que ele faz. Porque ele é o cara que tem, né, o tino espiritual, e você não tem. É toda uma tentativa de submeter o outro. É o que é. Qualquer grupo que você conheça radical sobre se punir, né? Andar de joelhos, de ter que se esforçar, eles sempre estão levantando essa bandeira sobre os outros. Eu lhe dou um exemplo muito rápido disso. A minha avózinha falecida era da Assembleia de Deus. Poxa, a Assembleia de Deus é conhecida nossa. A Assembleia de Deus é distinção, ou na verdade dissensão dos batistas. Já foram batistas um dia, mas eles entraram naquela vibe de usos e costumes, não pode cortar o cabelo, né? A saia lá embaixo e tal. E minha avó falava assim, minha avó falava, um calor danado no Rio, eu ficava sem camisa em casa, minha avó falava assim, ela me chamava de Jorcinho, você não vai me zoar não, então ela me chamava Jorcinho, ô Jorcinho, se Jesus vier e você estiver sem camisa, você não vai pro céu? Não, ela falava. Perceba como é que, assim, pô, ela era uma pessoa velha, né, assim, sem muita informação, aquilo foi o que ensinaram para ela. Até que um dia eu falei, mas se ele vier, se eu estiver tomando banho, aí eu não sei. Aí lascou, né? Jesus me pegou numa hora, não era para mim essa hora, estou sem camisa, né? Mas percebe como é que é algo que precisa ser imposto sobre o outro? Eu uso, por isso eu estou dizendo para você que se não for assim, isso impede o crescimento, isso estava impedindo o crescimento da igreja, eles estavam atando, é o que Jesus fala, fardos pesados demais, e as pessoas não avançavam para lugar nenhum. Por isso que Paulo está falando assim, não permita que esses homens sejam árbitros sobre vocês, que eles fiquem impedindo o crescimento, não é? Que eles fiquem aí, quem sabe, segurando vocês, colocando vocês dentro de uma caixa, e vocês não avançam para lugar nenhum, porque o crescimento, tanto do corpo, igreja,
quanto do crente, quem dá é Cristo. Não é um esforço, não é um mérito, não é a guarda, não é a aptidão, é Cristo que dá. À medida em que nós nos aproximamos dele, buscamos ele, entramos num relacionamento interessados, é justamente que a gente vai crescendo como crente, crescendo como indivíduo, crescendo como igreja, crescendo espiritualmente, em todos os aspectos, porque como foi falado semana passada, não pode se consumir tudo daquele que é pleno. Sempre tem algo para a gente de Deus, sempre tem algo para a gente de Cristo. É ali que dá justamente esse sentido do texto de nutrição. É impressionante que ele fala, olha só, ele fala, 19, e não retendo a cabeça que é Cristo, ele já disse isso, com a qual todo o corpo, a igreja, suprido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai se desenvolvendo. Então é através de Cristo, o cabeça, que todo o corpo, os ligamentos vão se desenvolvendo. E ele diz, segundo o crescimento concedido por Deus. O crescimento espiritual não é por nenhuma outra via, senão pelo conhecimento de quem é Deus, senão pelo envolvimento das coisas eternas, senão pela busca pelo reino de Deus. É isso que traz crescimento. Não é através de literatura vazia, não é através do esforço físico, ou pelo tanto de dinheiro que você coloca na urna da igreja, ou pelo tanto de vezes que você, faz alguma coisa que é fruto mero e unicamente do seu esforço. Isso não leva para lugar nenhum. O que leva é o relacionamento, a busca por ele, porque é ele quem dá crescimento para nós. Perceba isso? Então nós não podemos, e é o que Paulo está dizendo, deixar que isso aconteça com a gente. Não deixe que isso aconteça com vocês, porque isso é um lugar que não vai para lugar nenhum. Você pode existir um lugar que não leva a lugar nenhum, é esse aqui. Não conduz a lugar nenhum. Na verdade um grande labirinto. Interessantemente, é semelhante a Hebreus 6, que todo mundo gosta de entrar na vibe lá e dizer que perdeu a salvação. O que Paulo está dizendo é que se você foi salvo por Cristo, lá em Hebreus, e você entendeu que ele é o Messias, que viria, aquele que morreu na cruz, ressuscitou, é o Messias, mas volta para trás, cair ali é isso, né? É retroceder, volta a esperar o Messias, você está ferrado, porque ele não vem mais. E aí isso vai se tornar impossível a sua redenção novamente, porque teria que vir Cristo de novo, sem expor sua vergonha pública, é o que ele fala, de novo, e isso não vai acontecer. Por isso que nós não podemos deixar que esse tipo de legalismo nos pegue, porque nos leva para um universo que não vai para lugar nenhum, a não ser andar para trás, por isso que em Hebreus Paulo vai dizer, mas quanto a vós, estou dissuadido a falar de coisas melhores, crentes, coisas melhores, coisas sobre a eternidade, coisas justamente que nos nutrem. É essa a ideia aqui. Então não deixe que ninguém coloque o fardo sobre vocês da lei, do legalismo, do juízo. Não permitam que ninguém seja juiz sobre vocês, sobre essas coisas, já foram resolvidas, e não é pelo muito fazer, é por Cristo. Ele é quem dá conhecimento, ele é quem dá crescimento, ele é quem traz a nutrição para as coisas que nós realmente precisamos, para amadurecermos espiritualmente. Amém? Amém? Eu podia acabar por aqui, já estava bom para caramba, tem mais, e bem mais. Ele vai dizer, versículo 20, aqui você presta atenção, é complexo para caramba o texto, a escritura no grego, a tradução varia, as versões vão variar, porque o texto em si é muito difícil de organizar. Mas a gente vai entender que ele diz, visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo. Espíritos elementares do mundo, Paulo já citou antes, né? No início da carta ele fala desses espíritos elementares do mundo que eram, na verdade, construídos sobre uma crendice grega, né? Helênica, de que entre nós e Deus existem seres que eles de certa forma têm uma influência sobre a nossa vida. O cristão grego, o homem grego, ele vivia assim, né? Era um tipo de religiosidade extremamente mística, eles acreditavam mesmo nisso. Mas ele fala, visto que vocês morreram com Cristo para os espíritos elementares do mundo, porque vocês se sujeitam ainda a mandamentos como se vivessem no mundo. Paulo está falando, vocês morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo,
saíram do mundo, né? Não é que você não está mais no planeta Terra, não é isso? Você está falando do sistema, da corrupção, da carne, do pecado. Você saiu disso. Você foi salvo, você teve as dívidas perdoadas. Por que vocês estão vivendo como se estivessem no mundo? Já que vocês morreram para o mundo, já que vocês renasceram em Cristo. Ele vai dizer, como se vivesses no mundo, 21, tais como, não toques, não proves, não manuseies. Aqui há um consenso dos eruditos de que esse estacato, né, essa maneira de Paulo falar, não toques, não proves, é meio que irônico, porque ele está citando os ensinamentos desses caras, como ridículo que era. Se vocês morreram e ressuscitaram com Cristo, como é que vocês podem viver como se isso não tivesse acontecendo e viver dessa forma? Isso eu não posso tocar, isso eu não posso provar, isso eu não posso. Como é que vocês podem viver? Ele está ironizando mesmo. Como viver desse jeito? Como é que vocês podem pensar, depois do que aconteceu na cruz, aconteceu com vocês, voltar a esse tipo de vida? Que, por favor, né? Deve ser terrível viver desse jeito. Meu Deus, né? O que vai acontecer? Não sei. Olha que coisa terrível, não posso fazer isso, não posso. Assim, é um tipo de universo, né? Que é mais do mesmo. Eu vou desenvolver essa ideia, mas vamos lá. Ele continua falando, não toques, 21, não proves, não manuseies. Aí ele diz no 22, todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas dos homens. Perceba isso aqui. Eu não sei se você se lembra de algum outro episódio que essa expressão é falada. Preceitos e doutrinas dos homens. Eu vou lhe lembrar. Marcos 7:7. Está lá a discussão. Os escribas chegam e perguntam para Jesus, por que os discípulos, seus discípulos, né, comem sem lavar as mãos? É sobre isso, né? Tradição de purificação, né? A tradição da purificação, como lavar as mãos. Eles não estavam fazendo, Jesus provavelmente não precisa. Eles perguntam, aí Jesus fala assim, o que contamina o homem não é o que vem de dentro para fora, mas o que vem de fora para dentro. É isso que Jesus fala. Aí ele vai e cita, mas vocês preferem guardar as tradições dos homens do que as coisas de Deus. A expressão no grego é essa aqui, anotei só para te dizer, taumata, caide das caias, ton antropon. É o que está escrito aqui, preceitos e doutrinas dos homens. Paulo está citando exatamente o que Jesus falou lá. Taumata, caide das caias, ton antropon. É o que ele diz. Ele cita o ensinamento de Jesus. Vocês dão mais valores às coisas humanas, tradições humanas, do que os preceitos de Deus. Ele está falando isso para religiosos lá. Paulo está citando isso aqui de novo, porque é isso que ele quer dizer mesmo. Esses homens estão fazendo, na verdade, vocês viverem em torno de coisas humanas, preceitos humanos, e vocês estão esquecendo daquilo que tem valor, que é a morte e a ressurreição de Cristo, que é a salvação, que é a graça. E ele vai dizer, na verdade, esses mandamentos, 23, os mandamentos que ele está falando são esse tipo de coisa que ele está citando o tempo todo aqui, que são preceitos e doutrinas dos homens, né? Então mata, cade das calhas. Ele diz, eles têm aparência de mandamentos, né? Na verdade, esses mandamentos têm aparência de mandamentos, de sabedoria, mas são falsa devoção. Olha que não é a mesma coisa que Jesus está falando lá. É falsa devoção, é mentira, não é algo do coração, é só doutrina e tradição humana, é só isso, é coisa voltada para o próprio homem, é coisa voltada para o próprio ego, para o próprio orgulho, para dizer, eles não lavam as mãos, porque nós lavamos, e não era só lavar a mão, né? O cerimonial de purificação de lavar a mão era uma parada sinistra. Você tinha que lavar de um jeito, não podia escorrer de uma para outra, senão estava contaminado, não podia nem comer com outro, era rígido. E o mais interessante é que não é bíblico, eles criaram isso, eles inventaram isso, mas eles começaram a impor isso sobre as pessoas, tanto que o primeiro milagre de Jesus, que foi transformar a água em vinho, a água não era a água do poço, como a gente vê nos filmes, nas novelas da Record, mas eram talhas de purificação, 7 talhas de purificação, muita, velho, era cada talha grande assim, de água, para lavar e se purificar, para poder participar da festa. Aí o que Jesus faz?
mete vinho lá dentro. Percebe o que ele faz? Eles põem, os caras são ridículos, aquele ridículo, ele pega a talha e agora transformou em vinho. Aí o cara vai dizer assim, não, mas a talha, pô, mas transformou em vinho, como é que você vai discutir com o cara? Não, você transformou em vinho, tudo bem, foi um milagre, mas na talha não pode. Quem quer falar isso? Porque Jesus estava expondo a tradição ridícula deles, que era na verdade um fardo sobre as pessoas. E o que Paulo está dizendo aqui, trazendo o ensinamento de Jesus, que interessantemente é uma citação de Isaías 29:13, vocês me louvam da boca para fora, mas são ensinamentos meramente humanos. Está lá em Isaías, que é na verdade um texto sobre idolatria, que Paulo vai trazer aqui no capítulo 3, semana que vem, vou poupá-los disso hoje, mas para dizer que isso tudo tem uma aparência de devoção, lavar a mão, né? Se esforçar, guardar, não comer, viver assim, pastor, a gente tem que guardar o sábado, né? Preocupado, né? Pastor, posso comer carne de porco? Já me perguntaram isso, cara, é sério? Já me perguntaram isso, pastor, lá vocês comem carne de porco? Eu falei, não. Na igreja a gente não come carne, pô, mas minha casa eu como, mas tu não quer comer, manda que eu traço. Pastor, pode, né? As mulheres podem cortar o cabelo. Olha esse tipo de pergunta que bizonha que é. Pode fazer tatuagem? Pô, o evangelho é sobre isso, gente. Poder fazer tatuagem, poder. Não é sobre o evangelho, é sobre Cristo, gente. Não estou dizendo que vale tudo, fazer tudo, porque quando você entra nessa vibe de não, eu posso porque eu sou livre, você também é um legalista. É a mesma coisa, é o outro extremo. É viver para coisas mais elevadas. Eu não quero saber se beber é pecado ou não é pecado, porque eu vou para Cristo. Eu não quero saber de tatuagem, se é isso, se é aquilo, se você fez problema seu. Eu quero saber de Cristo, Ele que liberta a gente, Ele que salva, é isso que eu busco. Não, essas discussões são, na verdade, ridículas. Você vai ver canal no YouTube que tem pastores conhecidos aí, velhos até, que se submetem a ficar respondendo pergunta tipo, pastor, entre as quatro paredes vale tudo? Tem isso, gente, no YouTube, gente conhecida, sério, o cara tem que ficar submetendo esse tipo de pergunta. Pode, não pode? O que é isso, gente? O cara que faz essa pergunta vai se tapar na cara. Para de palhaçada, velho, vai ler a Bíblia, vai buscar Cristo, né? Porque é ridículo esse tipo de coisa. Ficar buscando essas coisas, pode, não pode, que eu posso. Como se, na verdade, a cruz fosse sobre esse tipo de conduta. Pô, velho, é mais elevado. Essas coisas têm, esse pode, não pode, aparência, né? De algo sério, ele vai dizer. Tem aparência de sabedoria, né? Sabedoria espiritual, mas é falso. É falsa devoção. São os caras perguntando se pode lavar a mão. Eles não lavam a mão para comer. E Jesus está falando, vocês são podres, cara. Vocês falam isso porque é isso que vocês gostam de fazer. Mas adorar a Deus verdadeiramente, buscar, vocês não fazem. Vocês substituíram as coisas, vocês sacralizaram o profano. E agora quem impôs sobre as pessoas? E a igreja vai para onde? A igreja precisa buscar coisas mais excelentes. Ele vai dizer, é falsa devoção, 23 ainda, né? Olha, perceba isso aqui. Falsa humildade, né? O jejum, isso é tudo falso. É tudo fruto do orgulho, da vaidade humana, né? Ele vai dizer, mas não tem valor algum ao combate aos desejos da carne. É como se Paulo estivesse falando assim, os caras estão tentando combater a carne, não comendo, com própria carne, com mais carne, mais do mesmo, e querem impor isso sobre a igreja como se fosse espiritual. Entendem isso? Eu estava conversando com o André ali antes. O evangelho é simples. É Cristo morrendo por nós naquela cruz, nos resgatando de uma condição de porcos na lama e nos restaurando ao status de filhos de Deus, salvos. Maravilhoso. Mas tem gente que fica impedindo e bota problema e bota barreira e prende a gente. E não é assim. Tem mistério que você não consegue alcançar. Isso é impedimento. Não permitam. Paulo está falando, não permitam. É Cristo cabeça, é Ele que dá crescimento para a gente. É isso que a gente tem que construir o nosso alicerce. Isso é falsa devoção, Paulo vai dizer. Isso é coisa carnal, é combater carne com mais carne. Mas tem algo que eu acho interessante pra caramba, que ele vai dizer, estas coisas têm aparência de sabedoria. E sabe que a ideia da aparência aqui
tem uma imagem semelhante a uma sabedoria, tem uma ideia semelhante, né? Algo que passa essa sensação de conhecimento. E eu gosto da tradução aqui de imagem, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. De novo, perdemos isso na queda, arranhou, mas em Cristo isso é resgatado. E hoje, como é que a gente tem que viver? Como aquele médico do início, que quando lida com as pessoas, o que ele está fazendo é fazer com que as pessoas absorvam algo que ele recebeu. No caso dele, do professor dele. No nosso caso, do nosso mestre. Uma vida de liberdade, uma vida de salvação, de liberdade em Cristo. Não confunda liberdade com liberalidade. Uma vida de quem transpira a imagem e semelhança de Deus, restaurados, salvos, renovados. E não deixarmos que as pessoas olhem para a gente e percebam que nós combatemos carne com carne e dizemos que isso é espiritualidade, pois não é. Amém?